Olá pessoal, eu sou o Rodrigo do UPDF e nesse vídeo a gente vai explorar a funcionalidade de OCR do UPDF. A funcionalidade de OCR é muito bacana porque permite que a gente transforme os documentos que a gente escaneou num scanner, numa impressora, por exemplo, ou até mesmo aqueles que a gente tirou uma foto com o nosso celular, em documentos editáveis. Isso porque, em teoria, quando a gente escaneia um documento, ele vem pra gente no formato de imagem. Mesmo que seja um PDF, quando a gente fez o scanner, ele basicamente fez uma imagem do documento e inseriu ela num PDF pra gente. Ou seja, isso implica que a gente não consiga editar esse PDF, essa imagem posteriormente, por exemplo, editando texto, até mesmo adicionando assinaturas. E com o UPDF é muito fácil resolver isso, porque ele já inclui essa funcionalidade de OCR de forma nativa e super prática de ser utilizada. Nesse tutorial a gente vai explorar essa funcionalidade e vai ver algumas das principais opções que a gente tem para manipular esse tipo de documento, e também a gente vai primeiramente ver que ele está disponível para desktop, tanto Windows quanto macOS, e também para aplicativo móvel para iPhone. Então, se você tem algum desses dispositivos, você consegue usar essa opção do UPDF. Eu aqui nesse tutorial vou utilizar a versão de desktop para Mac, essa versão aqui, e a primeira coisa que a gente precisa então fazer para a gente começar a trabalhar com os nossos documentos com o OCR é abrir eles aqui dentro do UPDF, e isso é muito simples, é basicamente usar essa opção aqui em cima, Open File. Eu vou abrir aqui o scanner que eu fiz e repare, esse é meu documento, ele é um scanner de uma folha de jornal, de uma revista, onde veja até que tem imagens, tem texto, né, enfim, tem até um pouco mais escuro aqui embaixo, significa que essa imagem foi escaneada, né, ela não é editável, a gente pode ter dois cliques aqui, a gente não consegue editar esse texto inicialmente. Para a gente resolver isso com o UPDF é super simples, a gente vai usar essa funcionalidade de OCR. A primeira coisa que a gente tem que confirmar para usar essa funcionalidade é se o plugin responsável por ela está devidamente instalado no nosso UPDF. Se você está usando a versão mobile para iPhone, esse passo não é necessário, só é necessário se você está usando a versão desktop. Para isso, eu vou vir nas configurações aqui do meu UPDF, e aqui eu vou ter essa aba plugins aqui no lado. Aqui em plugins eu vou certificar que esse plugin Optional Character Recognition, ou seja, reconhecimento de caracteres, está instalado. Verifica aqui no meu que ele aparece como instalado. Se o seu tiver uma opção de download, como esse aqui em cima, basta clicar em cima, ele vai baixar e instalar no seu computador rapidinho, não demora muito. Depois que você instalar esse plugin, pode ser que ele peça para você reiniciar o seu UPDF, é muito fácil, é só você confirmar e depois abrir e fechar o seu UPDF novamente, que essa opção já vai estar liberada para você. Lembrando que só é necessário fazer esse processo na primeira vez que você for usar o OCR. Nas próximas vezes que você for utilizar, ele já vai estar instalado e nada vai ser necessário. Agora que o plugin está instalado, eu vou voltar aqui no meu documento, né? Repare, aquele scanner do jornal, da revista que eu comentei. E aqui em cima eu tenho essa opção de ferramentas, né? Tools. E aqui você pode ver que eu tenho a opção de OCR, ou seja, reconhecimento de texto. E aqui a gente pode ver três opções, né? Três modos diferentes que ele vai converter o nosso PDF para um documento editável. Isso porque, como eu comentei com vocês inicialmente, quando a gente faz o scanner, ou seja, escaneia um documento num scanner ou numa impressora, até mesmo tira uma foto, o que a gente tem no final das contas é uma imagem. Por mais que ela esteja no formato PDF, ela continua sendo uma imagem. O que a gente precisa fazer, e o PDF faz de forma automática pra gente, é converter essa imagem para um documento editável. E para isso a gente pode personalizar algumas coisas que a gente vê nessa tela, como por exemplo, alguns modos de conversão. Então a gente tem aqui, por exemplo, para criar um documento editável, para apenas manter os textos e imagens no meu documento, e a terceira opção, que é um pouco mais simples, entre aspas, permitir que a gente pesquise por termos no nosso PDF. Vamos entender um pouco a diferença de uma por uma. Primeiro modo, editar o PDF. Isso ele vai converter de forma completa o seu PDF para um documento editável, mantendo o plano de fundo. Ou seja, se você escanear uma revista, um jornal, que tem um plano de fundo colorido, ele vai manter esse plano de fundo, assim como os textos e imagens do seu documento. A segunda opção, ele também vai fazer a mesma coisa, ele vai manter os textos e imagens, mas não vai manter o plano de fundo. E a terceira opção, que é um pouco mais simples, permite com que você pesquise no seu documento. Isso pode ser útil caso você tenha um scanner de um livro, de um artigo, um longo documento e você queira buscar informações nele. Deixar essa terceira opção selecionada, confirmar que essas opções aqui no lado estão certas e vou em converter, né, em iniciar. Ele vai gerar um novo documento para mim, então eu posso salvar ele aqui no meu computador. E olha que bacana, ele converteu para a gente. Agora, né, como eu selecionei aquela opção de pesquisa, eu consigo com Command F ou Ctrl F pesquisar no meu documento.
Por exemplo, se eu pesquisar por uma palavra ou termo que tem aqui, por exemplo, devices, ele vai me mostrar onde que esse termo está no meu documento. Isso é bacana, como eu comentei, caso você tenha PDFs muito extensos. Mas vamos explorar agora as outras duas opções que a gente tem lá no OCR, como eu comentei para vocês, iniciando pela opção de documento editável. De mesmo modo, eu posso selecionar o intervalo de páginas, o idioma e vou clicar em converter. A diferença desse documento, como você pode observar, é que ele é editável. Então eu posso vir aqui nessa opção em cima, no toolbar em Edit, e agora eu posso selecionar o texto. Olha que bacana! Então eu consigo ir vir aqui, editar o meu documento, adicionar mais texto, até mesmo, por exemplo, ponhar negrito, sublinhado. Então repare, vira um documento editável, como se fosse um Word, por exemplo. Que imagem eu posso diminuir, olha que bacana, ponhar ela em outro lugar, enfim. O legal dessa primeira opção é que também o plano de fundo é mantido. Então você pode observar que aqui eu tenho o plano de fundo da folha do jornal, da revista, e ele também é uma imagem. Então eu consigo selecioná-lo aqui, eu consigo vir aqui e editar o plano de fundo. Se você quiser um documento que o plano de fundo não apareça, que ele fique com um plano de fundo branco, né, neutro, você pode usar a segunda opção, como eu comentei para vocês, aqui em Tools OCR. Então eu voltei aqui no meu documento original, essa opção de texto e imagem somente, né? Então, com essa opção marcada, eu também seleciono o idioma e o intervalo de páginas, ele também vai gerar um novo documento para mim, de forma muito similar, igual a gente viu com as outras opções. A diferença é que esse documento, vocês vão observar quando ele terminar de salvar, é que o meu plano de fundo não foi mantido. Então repare, eu não tenho mais o plano de fundo do documento original. Olha como é que era originalmente, né? Então eu tenho aqui todo um plano de fundo, e lá no meu documento escaneado com a opção OCR, com apenas textos e imagens, isso não foi mantido. Ele removeu o plano de fundo, porém, todas as minhas imagens e textos continuam editáveis. Então eu consigo vir aqui nessa opção de editar, e aqui eu consigo selecionar as imagens, redimensionar as imagens, e repare, fica muito mais prático a gente trabalhar dessa forma. De forma geral, foi essas as principais funcionalidades de OCR no UPDF. Eu espero que esse tutorial tenha sido útil e informativo para você. Se ele te ajudou e você quiser receber mais vídeos como esse, de tutoriais práticos de como utilizar o UPDF no dia a dia, deixe seu like e se inscreva aqui no canal do UPDF Brasil, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!